Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura de uma história em que Jesus Cristo intervém num cenário de dor, de sofrimento, num drama que um homem, na verdade, não apenas um homem, mas no drama que uma família está vivendo. E vamos ler Marcos capítulo 5, entre os versículos 21 e 24, e entre os versículos 35 e 43. Você encontrou? Que bom. Vamos fazer essa leitura. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, queridos? Que bom. Louvado seja Deus. Eu peço sua licença um minuto. Queridos irmãos, eu gostaria essa noite de perceber nesse texto, aquilo que eu chamo de elementos de restauração. De forma direta ou indireta, em maior ou menor escala, em áreas mais simples ou em áreas mais complexas, da vida, todos nós, em algum momento, carecemos de um agir restaurador de Deus na nossa vida. E por que é tão importante a gente refletir isso, especialmente num culto de ensino? Porque nós estamos vivendo um tempo em que, embora fale-se muito sobre esperança, a gente tem percebido, mesmo em meio a esse discurso de esperança, mesmo em meio a esse discurso de transformação, mesmo em meio a esse discurso de, em alguns nichos, inclusive, pensamento positivo, a gente tem percebido uma mentalidade muito fatalista. Nós temos percebido pessoas que, queridos, definitivamente não conseguem acreditar que a vida pode melhorar. Pessoas que definitivamente não conseguem acreditar que uma situação de caos, que uma notícia ruim, que de repente um aparente prejuízo pode se converter numa realidade positiva,
num aspecto de vitória. Nós estamos percebendo no nosso tempo, na nossa geração, um discurso cada vez mais cor-de-rosa a respeito de futuro. Mas conversando com pessoas, andando pelas ruas, conversando com as pessoas, nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais descrentes no futuro, na possibilidade de vivermos num mundo melhor. Por isso eu acho extremamente interessante e oportuna uma conversa sobre esses elementos de restauração a partir da vida de Jairo, a partir daquilo que aconteceu com Jairo. Existem nesse texto o que eu vou chamar de subsídios, coisas que nós podemos usar, trazer para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa linguagem, que trazendo essas coisas para a gente vai conseguir superar essa cultura pessimista, a gente vai conseguir superar esse clima de desesperança, que, na minha opinião, é uma das principais características desse pensamento pós-moderno. Desencanto, falta de esperança. Tem muita gente assim por aí. Eu acompanhei recentemente, não sei se o pastor Lediel recebeu essas informações, estatísticas recentes sobre suicídio. Nos últimos 3 anos, o número de suicídios no Brasil mais que dobrou. Você sabia disso? Você sabia, a Organização Mundial de Saúde, há 1 mês e meio atrás, se não me falha a memória, no máximo 2 meses atrás, divulgou um estudo sobre a saúde, pastor Lediel, da juventude e da adolescência. Você viu isso? Sabe qual é a segunda causa de morte entre pessoas que estão na faixa etária entre 15 e 25 anos? A segunda causa de morte é suicídio. A primeira, infelizmente, são mortes violentas. Acidentes de trânsito, tiroteio, assassinatos, coisas ligadas às drogas. Mas a segunda causa de morte é o suicídio. Eu acho que nós não precisamos ir muito mais longe para perceber que a nossa geração, nós precisamos de alimento, precisamos de subsídio para a gente acreditar e para a gente viver experiências de restauração na nossa vida e principalmente como igreja, para nós podermos contribuir, servir aqueles que estão ao nosso redor, dizendo a eles assim: existe solução, existe esperança. Não é desse jeito. Não está tudo perdido. Você pode crer numa vida melhor, você pode crer num mundo melhor. Eu precisava fazer com você essa introdução para você entender a nossa intenção no tratar com esse texto. Talvez o elemento que nos salta, o elemento de restauração e o elemento que a nossa geração precisa para viver esse novo tempo, esse tempo de restauração com Jesus, salta-nos aos olhos logo nos primeiros versículos. Jesus está atravessando novamente o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado do mar da Galileia, uma multidão novamente aflui em direção a ele, vem em direção a ele. Pessoas comprimindo, buscando no Messias, buscando em Jesus Cristo esperança, seja por meio da sua mensagem transformadora, seja por meio dos seus atos de cura, de milagre e de restauração. E no meio dessa multidão, um homem recebe a atenção especial do texto. O nome dele é Jairo. Um nome comum para aquela época, mas, mesmo tendo um nome comum para a época, Jairo não tinha uma posição comum para a época, e Jairo não adota uma posição comum para a época.
Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele talvez figurasse entre aquele grupo que era responsável pelo manuseio dos pergaminhos, dos rolos contendo a palavra de Deus. Ele com certeza talvez fizesse parte daqueles que administravam as finanças da sinagoga. Era gente de confiança. E não apenas era gente de confiança. Jairo era também alguém que fazia parte da elite religiosa do seu tempo. A sinagoga não era um lugar de encontro social, não era uma churrascaria, era um lugar de religião. E ele era um dos principais, um dos líderes desse lugar de religião. Então, primeiro, Jairo, não, embora possuísse um nome comum, não possuía uma posição comum. Ele era o líder de um lugar especial. Segundo, Jairo não apresenta uma atitude comum. Nos tempos de Jesus, a maior parte dos religiosos, a maior parte dos judeus, especialmente os do templo, os que trabalhavam no templo, serviam no templo, e os que serviam nas sinagogas, tinham sérios problemas com Jesus. Perseguiam Jesus, caluniavam Jesus. Mas Jairo é um líder da sinagoga e procura Jesus, e vai em direção a Jesus, e decide romper com os preconceitos que a sua religião lhe legara. Ele decide romper com toda a religiosidade que imperava no ambiente do templo e da sinagoga, e que levavam aqueles homens a simplesmente repudiar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Jairo é um homem que, a partir do que o texto nos mostra, começa a sua experiência de restauração, começa a sua experiência de revisão de circunstâncias, a partir de quê? A partir da superação de preconceitos, a partir da superação de barreiras teológicas, de barreiras intelectuais, de barreiras filosóficas. O primeiro elemento de restauração que tem aqui, queridos, e que nós precisamos como igreja sermos profetas de Deus nessa geração, chamando aqueles outros ao nosso redor a viverem, é exatamente a quebra de preconceitos, a superação de obstáculos interiores. O que são preconceitos? Preconceitos são obstáculos interiores, conceitos que travam, que limitam, que impedem a pessoa de caminhar em direção a algo novo. Algo novo. Quantos de nós estamos nos vendo em problemas domésticos, problemas financeiros, problemas na igreja? Quantos de nós estamos tendo problemas no trabalho, problemas espirituais em alguns momentos? E muitas vezes a origem desses problemas está localizada em preconceitos que nós não conseguimos superar. Quem sabe o problema desse casal que não consegue se entender reside no fato de um deles ter aprendido lá na infância, que pedir perdão é para os fracos. Quem sabe um dos problemas dessa família reside num preconceito do chefe da família, do marido, do esposo, em se humilhar diante da sua esposa e dos seus filhos pedindo perdão. Quem sabe o problema lá na empresa onde você trabalha, na sua equipe, na equipe que você lidera, não está fundamentado, não está sustentado exatamente num preconceito, numa ideia errada que você construiu em algum momento da sua vida, dizendo que líder é aquele que manda, que líder é aquele que fala mais alto e o povo tem que obedecer. O primeiro milagre na vida desse homem acontece no momento em que ele, sendo representante de um grupo religioso que odiava Jesus, de um grupo religioso que perseguia Jesus, de um grupo religioso que chamava Jesus de Belzebu,
ele decide superar esses obstáculos, esses preconceitos interiores, se apresenta no meio daquela multidão dizendo assim: Jesus, eu preciso que você faça alguma coisa pela minha filhinha, eu preciso que você venha à minha casa. Esse homem pega os seus preconceitos, as suas doutrinas religiosas, ele pega as suas filosofias, coloca tudo isso dentro de um saco e coloca na lata do lixo. Esse homem, a partir da experiência de dor, a partir da experiência de sofrimento, tem a coragem de se reinventar. Quem sabe a sequência de resultados errados na nossa vida em algumas áreas não é simplesmente o resultado de uma sequência de decisões erradas que tomamos com base em preconceitos, em conceitos equivocados. Peça a Deus para sondar o teu coração, para dizer, diga a Deus assim: Deus, será que eu estou sendo marido da forma certa? Ou eu estou sendo marido de acordo com os meus preconceitos machistas, quem sabe? Pergunte a Deus: Deus, será que eu estou sendo esposa da maneira certa? Ou será, Deus, que eu fui me deixando impregnar por ensinamentos errados, por vaidades, por arrogância? Aproveite, quem sabe, esse momento de crise para, em meio à crise, colocar-se completamente aberto, despido de preconceitos diante de Deus, dizendo assim: Deus, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher. Deus, aproveita que está dando tudo errado até agora nessa área da minha vida e refaça completamente essa área da minha vida, ainda que para isso, Senhor, eu precise aprender coisas novas, ainda que para isso eu precise procurar os meus queridos e dizer a eles: eu estava errado, eu peço perdão. Aproveite a crise para se reinventar na presença de Deus. Na presença de Deus. E é incrível porque Jesus também tinha motivos para dizer a esse homem: você é daqueles que fala muito mal de mim? Você, Jairo, é daqueles que não acreditam em mim. Você, Jairo, é daqueles que, quando eu estava lá na sinagoga, lendo o rolo do profeta Isaías, dizendo que a palavra de Deus estava se cumprindo na minha vida naquele dia, você devia ser daqueles que queriam me expulsar da sinagoga, né, Jairo? Jesus também tinha motivos para responder uma cultura de preconceitos com mais preconceitos. Mas louvado seja o nome de Jesus, Ele não faz isso. A cultura de preconceitos, quando é colocada diante de Jesus, é impregnada de misericórdia e graça. E diante da misericórdia e da graça não tem religião que tolere, não tem preconceito que sustente, não tem cabeça dura que não seja transformada, não tem coração de pedra que não se torne maleável como coração de carne. E aí Jesus vai. O versículo 24 diz simplesmente: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Entre os versículos 25 e 34, existe uma história de um outro milagre que Jesus opera a caminho da casa de Jairo. Ele se encontra com uma mulher que estava enferma, sofrendo há muitos anos, e ele cura essa mulher. Lá no versículo 35, nós percebemos uma outra dinâmica, um outro elemento que é subsídio para a restauração. Jesus está ainda falando com as pessoas ao seu redor, Jesus está ainda dando explicações aos seus discípulos sobre o que havia acontecido, quando de repente, diz o texto, quando de repente, alguns que eram da família do Jairo, chegam para o Jairo e dizem assim: Jairo, a sua filha já morreu, por que você ainda está incomodando a Jesus? Jairo, game over. Jairo, já era. Queridos,
existe aqui agora um outro elemento interessantíssimo que nós precisamos ter conosco na tentativa de viver para além dessa cultura de desesperança. Quando esses homens chegam para Jairo e dizem assim: Jairo, sua filha já morreu, não adianta incomodar mais o Senhor Jesus. O que esses homens estão dizendo? Esses homens estão dizendo: Jairo, as circunstâncias desfavoráveis, o cenário que era desfavorável, agora já eliminou, já suplantou toda possibilidade de mudança. Jairo, as circunstâncias agora são irreversíveis. Jairo, os fatos, se analisados com razão, os fatos, se analisados com inteligência, Jairo, vão fazer você perceber que não adianta fazer mais nada, não tem mais nada para ser feito. Usa a tua inteligência, Jairo, e reconheça: já era. Eu chamo isso de uma cultura absolutamente fatalista. A gente vive num tempo em que as pessoas dizem assim para a gente: use sua inteligência. Olhe para as circunstâncias, use a inteligência, e a partir da inteligência você vai perceber o que tem ou não tem jeito. Use a inteligência. Olhe o lugar onde você nasceu. Veja quanto seu pai e sua mãe ganham. Veja a escola em que você estudou. Pegue o histórico da sua família e aceite os fatos. Olhe para os exames que o médico te entregou. Veja as plaquetas e todos os outros parâmetros que são utilizados. Perceba há quanto tempo essa pessoa está internada. Veja o que a ciência fala sobre o histórico de ocorrências de casos como o seu. Use a inteligência, aceite o fim da vida. Aceite o fim da vida. Ora essa, use a sua inteligência. Perceba, você e a sua esposa vivem brigando. Vocês são como gato e cachorro. Você torce para o Grêmio, a sua esposa torce para o Inter. Você gosta de ir para a praia, sua esposa gosta de ir para a casa da mãe dela. Você gosta de dormir até tarde da manhã, a sua esposa 6 da manhã já está de pé. Perceba, use a inteligência, vocês não conseguem se comunicar. Os filhos de vocês não gostam de vocês, vocês não são um modelo, vocês vivem brigando. Use a inteligência, perceba as circunstâncias, leia o cenário. Todos os vizinhos já escutaram vocês brigando. Use a inteligência, pelo amor de Deus, esse casamento não tem jeito, separa. Use a inteligência. As pessoas naquela igreja já falaram mal de você. Use a inteligência, olhe o cenário. Lá naquela igreja tem gente que mente. Lá naquela igreja tem gente que fala uma coisa, mas vive outra. Use a inteligência, deixe aquela igreja. É esse o discurso, queridos irmãos, dos membros da família de Jairo. Jairo, olhe para as circunstâncias, conforme-se com as circunstâncias e pare de incomodar o Senhor Jesus. Nós precisamos, a partir daquilo que a palavra de Deus compartilha conosco, acreditar que as circunstâncias, especialmente as circunstâncias desfavoráveis com as quais nós nos encontramos, elas são apenas circunstâncias, nunca resultados finais. Não trate circunstância como realidade final. Nunca trate um cenário que faz parte de um capítulo da história como o final da história. Quando nós vivemos debaixo do governo de Jesus, nós assumimos que Jesus controla as circunstâncias. E que ainda que as circunstâncias nos sejam desfavoráveis, ainda que a partir do uso da inteligência, a gente é obrigado a dizer, realmente parece que não tem mais jeito.
Nós precisamos fazer um salto, e esse salto significa nós acessarmos a fé, e a partir da fé, a gente dizer assim, usando a inteligência, eu percebo que não existe circunstâncias, não existe reverso, não existe escapatória, não existe possibilidades, mas eu não me governo, eu não me conduzo pelas circunstâncias. As circunstâncias são importantes, mas as circunstâncias não são determinantes. Determinante é a consciência que eu tenho de que quem está governando as circunstâncias é muito maior do que essas circunstâncias e pode revertê-las da maneira que quiser, no tempo que quiser, da forma como quiser e se quiser. Ao ponto de Jesus perceber o perigo dessa cultura fatalista, dessa cultura viciada em circunstâncias, e dizer assim para o Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Essa não é a fala de um homem com pensamento positivo. E ninguém está falando aqui de pensamento positivo. Ninguém está falando aqui que você tem que simplesmente negar os desafios da vida e viver como se o mundo fosse todo cor-de-rosa. Parte do mundo é cor-de-rosa, mas nem todo ele. Parte do mundo, é verdade, é perfeito, nos gera alegria, mas nem todo ele. Ninguém está dizendo negue a realidade da enfermidade, negue a realidade do conflito familiar, negue a realidade da falta de dinheiro, negue a realidade do pecado. Não! O que Jesus quer combater na vida de Jairo é uma entrega de Jairo àquele pensamento. Tanto é que o versículo 36 diz que Jesus, antes de dizer a Jairo assim, Jairo, não temas, o que Jesus fez? O texto diz assim na minha tradução: Jesus, sem acudir tais palavras, disse, Jairo, não temas. Jesus, quando o texto diz que Jesus não acudiu àquelas palavras, o texto está dizendo que Jesus não abriu, não se desarmou diante daquelas palavras. Jesus não deu àquelas palavras um lugar maior, mais importante, mais determinante do que elas deveriam ter. E aí eu preciso falar com você. A quais palavras você está dando lugar? Que palavras você está acudindo? Quais são as palavras que você está deixando superar aqueles 30 centímetros absolutamente determinantes para a vida? Eu aprendi certa vez que o segredo da vida está em 30 centímetros. Que a distância entre o sucesso e o fracasso, que a fé e a incredulidade, que a distância entre uma vida de esperança e uma vida de melancolia é de 30 centímetros aproximadamente, variando um pouco de pessoa para pessoa. Cuidado com esses cerca de 30 centímetros que distanciam, que são a distância entre o seu ouvido e o teu coração. Você não tem controle sobre aquilo, necessariamente sobre tudo aquilo que chega a teu ouvido. Você não consegue, a todo instante, zelar pela qualidade daquilo que chega a teu ouvido. Agora, a qualidade daquilo que chega ao teu coração é inteiramente responsabilidade sua. Fulano de tal acabou me desanimando com aquilo que falou. Não, filho, filha. Receba com muito carinho isso que eu estou dizendo para você. Não foi o fulano de tal que te desanimou com aquilo que falou. Foi você que se desanimou, que permitiu que aquela fala maldita percorresse esses 30 centímetros determinantes que separam teu ouvido do teu coração. E deixou que aquilo, ao invés de entrar aqui e seguir um caminho direto, fizesse uma curvinha para a esquerda e se alojasse no seu espírito, na sua alma. Pelo amor de Deus, seja inteligente.
Pelo amor de Deus, peça ao Espírito Santo discernimento. Faça como Jesus. Jesus ouviu aquilo e não acudiu àquilo, não deu lugar àquilo. Eu fico preocupado. A gente vem e escuta mensagens o mês inteiro de esperança, de graça, de ânimo, de convicção, de fé, e escuta aquilo tudo, mas num momento a gente abre lá o bendito do Facebook, ou o bendito do sei lá o que mais que você tem, e você vê uma frase que um descerebrado escreveu, motivado por intenções baixas. Você está aqui cheio de esperança, cheio de fé, com a palavra no teu coração. Daqui a pouco você chega em casa, abre aquele celularzinho e tem aquela frasezinha que um mal amado, que um orgulhoso, que um arrogante, que um soberbo, que um possesso escreveu. E você simplesmente, num estalar de dedos, decide entregar o seu coração muito mais ao conteúdo orgulhoso daquele maldito que escreveu para você, do que a tudo aquilo que Deus vem falando a teu respeito nas Sagradas Escrituras. A pergunta é: de quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Ao invés de dizer assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu preciso de cura. Por quê? Porque aquela pessoa que eu era amiga, assim, ela falou que meu nariz é grande demais, que eu nunca vou casar. A pessoa falou assim de mim. Aí você tem que dizer assim, dá vontade como pastor, dizer assim: filho, eu não vou orar por você enquanto você não se arrepender desse pecado. Porque tem meses que você escuta a palavra de Deus dizendo para você que você é único no mundo, é única no mundo. Tem meses, anos que você escuta alguém dizer para você que à luz da palavra de Deus existe um plano maravilhoso para a tua vida. Você precisa se arrepender de ter se curvado diante dessa fala maldita. Você precisa escolher aquilo que chega no seu coração. Aquilo que chega no teu coração. Eu não consigo filtrar tudo que chega aos meus ouvidos. Agora, aquilo que chega ao meu coração é inteiramente responsabilidade minha. Eu só consigo discernir isso se eu souber responder assim: quem tem a última palavra na minha vida? Qualquer um fala aqui. Aqui, só o Senhor Jesus fala. Entende isso? Entende isso? Vai dar errado, não adianta mais. Desiste do casamento. Isso daí você pode escutar em qualquer lugar. Agora, quem fala aqui tem que ser um só. Eu posso ignorar muito bem o que entra aqui. Agora, depois que eu deixo entrar aqui, dá um trabalhão tirar. Então, o segredo é fazer como Jesus falou com Jairo: Jairo, deixa essa conversa fiada de lado. Não temas. Não se deixe governar pelo aparente ou pelo cenário desfavorável das circunstâncias. E vamos em frente, Jairo. E Jesus foi. E Jesus foi, chegou na casa de Jairo e encontrou um negócio interessantíssimo demais. O texto diz que eles chegaram na casa de Jairo. E diz o texto que Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Quando eles chegaram na casa de Jairo, gente, tinha um negócio interessantíssimo demais. Um alvoroço. Um alvoroço. Era a gente chorando, era a gente pranteando, era a gente se rasgando por causa da dor, por causa da perda. Era aquele povo lamentando, e o motivo era para lamentar, porque a menina tinha morrido mesmo. Gente, não era uma morte fictícia, nem a menina tinha morrido mesmo. E o texto diz que quando eles chegaram, eles encontraram aquele cenário, o povo todo lamentando, chorando. E é interessante porque Jesus entra lá dentro, vê tudo aquilo e pergunta assim: por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela está só dormindo.
Qual foi a reação do povo? O povo começou a dizer, aleluia, glória a Deus, as circunstâncias não são determinantes, existe jeito para isso. Foi isso, gente? Não! O texto diz que aqueles que estavam, num momento, chorando desesperadamente, fazendo uma bagunça por causa da perda, logo depois que escutaram Jesus dizer assim, essa menina não morreu, ela dorme, as circunstâncias não são o resultado final, são apenas uma parte da história. O texto diz que eles fizeram o quê? Começaram a fazer o quê, gente? Rir porque estavam felizes? Não. Começaram a rir porque o que Jesus tinha falado era absurdo. Era absurdo. Existe aqui um negócio que eu quero chamar essa noite de mentalidade de carpideira. Quem aqui tem mais de 60 anos, permaneça como está. Mas aqueles que têm mais de 50 e poucos anos, já sabem o que é uma carpideira. Talvez a boa parte de vocês sabe o que é a carpideira. Essa figura curiosíssima do interiorzão desse nosso Brasil. Não é verdade, irmãos? Quem aqui sabe o que é uma carpideira? Alguns são uma carpideira. Carpideiras são aquelas mulheres, eu acho interessante demais esse negócio. Que estão ali na comunidade, na vila, na cidadezinha, e que o trabalho delas e a maneira que elas se sentem importantes e o serviço que elas prestam à comunidade é chorar. Então elas vão aos velórios, aos enterros para chorar. Isso, gente, culturalmente falando, é um negócio importante. Elas estão lá para chorar. É a maneira com que elas contribuem com a dinâmica social, dinâmica cultural, mas o trabalho delas é chorar. Não precisa ter vínculo emocional com quem morreu. Não precisa se compadecer, elas choram. É o trabalho delas, é o lugar delas. Eu vejo esse pessoal com essa mentalidade de carpideira. Me permita chamar dizer aqui que mentalidade carpideira é toda reação automática, impensada, descompromissada com uma situação de sofrimento. Sabe por que esse povo riu? Esse povo riu porque eles estavam chorando automaticamente. Fazia parte do rito. Não havia paixão, não havia compromisso, não havia misericórdia. Não havia misericórdia. Tinha apenas o que? A necessidade de reagir como todo mundo acha que eu tinha que reagir. Você já fez isso, gente, alguma vez na vida? Você já reagiu em alguma circunstância levado única e exclusivamente por aquilo que a gente entende que a gente tinha que reagir? Por exemplo, às vezes você está em algum lugar, definitivamente você está se lembrando de algo cômico, ou você está bem animado, mas você entra naquele ambiente de austeridade, de seriedade, você fala assim, é melhor eu me arrumar, é melhor eu dar um jeitinho aqui. Não que você esteja realmente comprometido com a seriedade daquilo, mas é porque a sua reação, as pessoas esperam que você reaja daquela maneira naquele lugar, embora você não tenha nenhum vínculo com tudo aquilo. É isso que Jesus está combatendo aqui, gente, essa mentalidade de carpideira. Existe no meio de nós pessoas que definitivamente não se preocupam com o sofrimento umas das outras, não se preocupam com os dramas humanos enfrentados pelos seus vizinhos da direita ou da esquerda, definitivamente não estão preocupados com o crescimento da igreja, com o avanço do reino de Deus na nossa cidade. Mas, no entanto, essas pessoas estão apenas reagindo automaticamente e se posicionando não a partir da misericórdia, da graça e da compaixão. Estão se posicionando apenas a partir de uma inclinação delas. Eu preciso falar alguma coisa. Então, por exemplo, está cheio de especialista em igreja na internet. Já viu como é que tem gente PhDs em eclesiologia, em crescimento de igreja, em liderança na internet? Gente dizendo assim, o problema da igreja hoje é esse. O problema dos pastores hoje são aquele problema. Hoje em dia está todo mundo assim. Gente, me permita dizer uma coisa para você. Você acha que a maioria dessas pessoas está falando aquelas coisas porque ama verdadeiramente o reino de Deus, porque tem paixão pelo corpo de Cristo, porque se preocupa realmente e verdadeiramente com a vida das pessoas na comunidade? Não.
falando isso e tantas outras besteiras mais, porque seguem uma onda, seguem a tendência, e a tendência do nosso tempo é o quê? Falar sem pensar. A tendência do nosso tempo é que eu preciso emitir uma opinião. As pessoas precisam, Black, saber o que eu penso sobre isso. Então eu estou diante de uma circunstância e eu tenho que reagir a essa circunstância. Mentalidade de carpideira, gente. Mentalidade de carpideira. Gente que fala sem pensar. Isso trava. Isso impede o seu avanço espiritual, querido. Querido, querida. Cuidado com isso. Eu ouvi certa vez uma pessoa, e eu fiz uma brincadeira sem graça com uma pessoa, interrompi uma conversa séria e fiz uma brincadeira sem graça. Isso eu tinha 19 anos. Já fazem 3 anos isso. 3 anos que eu lembrei disso. Essa pessoa olhou para mim e eu esperava uma risada, né? A piada que eu fiz, a pessoa olhou para mim e disse assim: o sábio é aquele que sabe que tem algo a dizer, e o tolo é aquele que sabe que tem que dizer alguma coisa. Então eu saí dali e queria me matar. Mas isso serviu para me fazer pensar um pouco mais em algumas reações. Tome muito cuidado. Comece pela sua vida. Quais são as carpideiras que estão ao seu redor? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? E que tudo aquilo que essas pessoas falam, a maneira como essas pessoas reagem é automática na sua vida. Essas pessoas estão ali apenas falando porque tem que falar. Elas não têm um conteúdo verdadeiro de esperança para você. Essas pessoas estão dando razão a você, não porque elas têm compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e com a sua vida. Elas estão dando razão a você o tempo todo, porque elas querem estar bem com você. É impossível nós termos essas experiências de restauração, se nós não tivermos um mínimo de critério a respeito daqueles que nós permitimos ter acesso ao nosso coração, ter acesso à nossa casa, ter acesso aos nossos segredos. É por isso que Jesus diz assim: só vai entrar Pedro, João e os pais da menina. Só vão entrar alguns, aqueles que estão envolvidos com o processo de restauração emocionalmente, e aqueles que estão envolvidos com o processo de restauração espiritualmente. Busque estar cercado dessas pessoas. Sabe aquelas pessoas que você percebe que verdadeiramente querem muito ver você servindo a Deus, restaurado por Deus. Se envolva com pessoas que estão emocionalmente envolvidas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que não tem o menor envolvimento com o que Deus está fazendo na sua vida. Fiz um propósito com Deus, e eu estou agora frequente à igreja, eu estou mantendo um compromisso nas reuniões com a congregação, e de repente essa pessoa vem e fala um monte de coisa com você, e essa pessoa se diz seu amigo ou sua amiga, mas na verdade essa pessoa não está emocionalmente envolvida naquilo que Deus está fazendo com você. Não se permita levar por aqueles que não estão espiritualmente envolvidos com você e com o processo de Deus na sua vida. Esse é o outro elemento de restauração que nós precisamos usar para estar munidos. Eu não vou dizer para você aprender a excluir pessoas. Você não tem que excluir pessoas. Você não tem que se isolar de pessoas. Você só precisa aprender a perceber quais pessoas estão prontas para realmente ter uma palavra sobre você, para emitir uma opinião realmente
que você vai levar a sério? Quais pessoas verdadeiramente se comprometem em oração por você? Eu me lembro que algumas pessoas eu atendi já, especialmente no meu tempo nesse 1 ano e 9 meses, 8 meses de serviço numa comunidade local. Pessoas que definitivamente não levavam a sério o que o pastor falava com elas. Enquanto o pastor, espiritualmente comprometido com aquele processo, a gente dava um conselho para a pessoa e dizia assim: eu vou orar contigo, eu vou orar por você. Daqui a uma semana você me procura. E aí nós passávamos um tempo de oração, investimos oração, comprometidos emocionalmente e espiritualmente com a vida da pessoa. E daqui a pouco a gente ficava sabendo que aquela pessoa escolheu seguir outros caminhos. E o resultado era sempre qual? De perda, de dano, porque ouviu pessoas que não estavam emocionalmente e espiritualmente comprometidos com aquele processo. É por isso que eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque a igreja é esse lugar em que nós nos comprometemos uns com os outros, espiritual e emocionalmente falando. Por isso que a igreja ainda é a esperança para o mundo. Nós terminamos a nossa conclusão. Quando Jesus se aproxima daquela menina, ele dá uma ordem àquela menina, dizendo: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. E aquela menina se levanta. E é lindo porque todos esses elementos de restauração, todos esses elementos que a gente vem falando, apenas nos capacitam para que a gente possa ver Jesus mudar completamente as circunstâncias ao nosso redor. Lembre-se disso. Antes de ver Deus mudar as circunstâncias na nossa vida, nós precisamos introduzir na nossa vida elementos que nos capacitam, nos dão condições de perceber essa mudança. Qual foi a palavra de Deus para a vida do povo de Israel através da vida de Josué? Antes de Deus fazer aquele pessoal atravessar aquele obstáculo gigantesco, obstáculo geográfico gigantesco, antes daquele povo adentrar especificamente na terra prometida, qual foi a palavra de Deus através da vida de Josué para aquele povo? Deus diz: Josué, vai lá e fala para aquele povo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Não é que a minha santificação impede Deus de agir em mim, é que a minha santificação me capacita a ver o que Deus está fazendo. Esses elementos que a gente veio discutindo até agora capacitaram Jairo, a sua família e os discípulos de Jesus, criaram um ambiente que permitiu a eles perceberem o governo de Jesus sobre as circunstâncias. Por isso que é tão importante você perseverar aprendendo a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você se alimentar dessa palavra. Porque essa palavra cria no seu coração, essa palavra enche você daquilo que você precisa para ver Jesus entrando na sua vida em áreas específicas e dizendo assim: levanta-te. Circunstâncias, vocês não governam mais isso daqui. Agora quem governa esse problema é a minha palavra, e a minha palavra é: levanta-te. E é lindo, é lindo, é lindo, porque a ação espiritual de Jesus, a ação miraculosa, o poder miraculoso de Jesus, e todas essas perspectivas espirituais que o texto vem tratando até aqui, não impediram aquelas pessoas de viverem uma vida natural. Olha que incrível. A gente precisa ter elementos para agir antes da restauração, do milagre e depois também. A palavra de Jesus, e eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. A palavra de Jesus, como que aquele milagre termina? Aquele milagre termina, aquela história
aquele episódio se conclui com Jesus dizendo assim: a menina acordou, 12 anos, se ela morreu é porque ela estava enferma, e ela estava muito enferma. E aí a conversa de Jesus é um negócio mais ou menos assim: gente, menino de 12 anos come demais. E menino de 12 anos, depois que é curado, come mais ainda. Dá de comida para essa moça. Dá comida para ela. Vai dar comida para ela. Vocês que antes precisaram superar preconceitos interiores, vocês que precisaram escolher a quem dar ouvidos ou não, vocês que antes precisaram se livrar dessa mentalidade de carpideira que ressaltava os problemas o tempo todo, vocês experimentaram o milagre. E agora existe uma posição, uma postura que vocês também têm que tomar com relação a isso. Aprendam a dar manutenção. Entenda o que eu quero dizer. Aprenda a dar manutenção a esse milagre. Aprenda a preservar esse milagre. Dar comida para a menina implicava aqueles pais dizerem assim: nós vivemos o extraordinário de Deus, mas o extraordinário de Deus não me coloca numa posição de passividade, não me coloca numa posição de preguiça, não me coloca numa posição de comodidade. Pelo contrário, o sobrenatural de Deus, a restauração de Deus e tudo isso que eu precisei ser transformado para viver essa restauração, me coloca agora diante de uma posição de responsabilidade, diante de uma posição de diferença. Eu preciso agora dar comida para essa menina, porque eu preciso preservar esse estado de restauração. Então restauração não é um fato, restauração é um estado de coisas. Milagre não é um fato, milagre é um estado de coisas. Milagre não é simplesmente o fato de uma menina ter se levantado. Milagre aqui é o fato dessa menina ter se levantado e permanecer viva. Permanecer viva, permanecer viva. Deus quer fazer esse milagre na gente, né, gente? Deus quer que a gente passe por todo um processo. E operado, e esse processo criando em nós circunstâncias. E esse milagre tem início. A palavra de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus dá início ao milagre, mas também nos chama a manter as coisas no seu estado de milagre. A manter as coisas no seu estado de milagre. Dá comida para essa menina, porque adolescente come para burro. Eu amo a palavra de Deus. Pastor Lediel, alguém gostaria de vir aqui à frente orar? Orar a partir de algo que você escutou, a partir de algo que a palavra falou com você. Quem sabe você precise realmente superar alguns preconceitos. Eu queria te convidar a vir para cá, para frente, para a gente orar. Quem sabe você não aprendeu a dar ouvidos e você não tem o seu coração muito preso às circunstâncias. Quem sabe você não é daquelas pessoas que olha assim, um dia acorda dizendo: eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo. E aí de repente, quando simplesmente cai uma gota de chuva nesse mundo, você diz: o mundo não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus, ó azar. Vem cá para a gente orar junto. Para a gente orar junto. É tão bom a gente orar junto. Não é verdade? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. O pastor Lediel vai conduzir essa oração.
lembre-se desses elementos que capacitam você a viver a restauração de Deus. E depois que você viver essa restauração, lembre-se, eu preciso dar comida para essa menina, porque milagre não é um negócio que Jesus fez na minha vida. Milagre é um estilo de vida que eu tenho com Jesus. Faz parte da minha vida com Ele. Eu vivo esse negócio todo dia. A salvação na sua vida foi um milagre? Então desfrute e viva esse milagre todo dia. Todo dia. Deus operou um milagre em você, te livrando do vício. Então todos os dias você tem que viver esse milagre de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Oremos. Senhor Deus, Tua palavra, Senhor, foi ministrada neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque falou aos nossos corações. Assim como nós chegamos aqui dizendo, Senhor, que não queríamos sair da maneira que entramos, Tu preparaste, Senhor, esse momento para falar aos nossos corações. Muitas vezes, Senhor, temos perdido a fé. Muitas vezes temos dado ouvido, Senhor, a coisas que não deveria, e elas entram em nosso coração, poluem as nossas vontades, os nossos alicerces. Mas nós estamos aqui, Senhor, novamente dando ouvidos a Ti, deixando que a Tua palavra entre em nosso coração, entendendo que Tu és aquele, Senhor, que tem o controle de todas as coisas, aquele, Senhor, que determina as circunstâncias, aquele, Senhor, que faz o impossível acontecer. E aqui estão os Teus filhos, Pai, que vieram à Tua frente, colocando, Senhor, diante de Ti a sua situação. Intervenha, Senhor, cura as feridas, restaura, Senhor, a vida dos Teus filhos, fortaleça a fé dos Teus filhos, e que eles venham, Senhor, a cada dia saber a dar manutenção no milagre recebido. Deus, abra os olhos do nosso coração, assim como nós cantamos hoje aqui, Senhor, abra os olhos dos nossos corações, para que venhamos ver, entender o Seu agir e se apegar a Tua palavra, pois Tu és aquele que sabe de todas as coisas e faz o impossível acontecer. Confiamos em Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.